Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das embalagens. Nós já vimos então que todo agrotóxico comercializado, ele precisa ter um registro, certo? Esse registro é concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também, né, em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, que vão fazer uma avaliação técnico-científica e vão observar, né, se vai haver a liberação ou não do registro desse agrotóxico. Se esse agrotóxico ele é registrado, quer dizer que ele tem todos os seus componentes ativos documentados, a eficiência agronômica daquele agrotóxico, qual é o efeito que esse agrotóxico vai ter no meio ambiente, para as pragas que ali existem e para a nossa saúde, não é verdade? Por isso, quando você vai comprar um agrotóxico, você precisa de um receituário agronômico. Porque quando você vai comprar um remédio, você não precisa de um receituário médico. Você está consumindo uma droga, não é verdade? Então, quando você vai utilizar um agrotóxico, que é um composto que vai ter toxicidade, você precisa de um receituário agronômico para você comprar esse agrotóxico. O receituário agronômico ele vai ser sempre prescrito por um agrônomo, com registro no CREA, que é o Conselho Regional das Engenharias, né, e da Agronomia, e aí ele vai fazer uma receita mesmo, né, do agrotóxico que você vai usar, quanto que você vai usar, né, com qual periodicidade. Então, aí, nesse momento, o agrônomo está se responsabilizando pelo pedido daquele agrotóxico. Quando nós tratamos das embalagens dos agrotóxicos, as embalagens do agrotóxico sempre tem que ser um material duro, que evite vazamento, evaporação ou perda do produto, que possa sofrer, por exemplo, alguma perfuração facilmente, que possa derramar este produto. Por quê? Porque o agrotóxico ele sempre é tóxico. De acordo com a coloração da rotulagem, nós podemos ter produtos mais tóxicos ou menos tóxicos, como eu coloquei aí para vocês. Mas sempre vai ser tóxico. Então, por isso é importante que a embalagem tenha uma proteção muito grande. Outra questão, as embalagens de agrotóxicos sempre tem que ter lacre, então para você, e sempre tem que estar escrito de uma forma indelével e irremovível. Como assim? O rótulo do meu agrotóxico, ele tem que estar escrito de uma forma que eu consiga ler. Então tem que ser um tamanho de letra que eu consiga ler e que dificilmente seja removida facilmente. Então, molhei com água, o rótulo saiu? Não pode, tem que ser um rótulo plastificado, tá? Então, como eu trouxe aí para vocês, nós temos algumas informações importantes no rótulo do produto. Então, a gente tem que ter, por exemplo, cuidados quanto à armazenagem e transporte. Os agrotóxicos têm que ser armazenados em locais abertos, então a minha casinha do agrotóxico tem que ser bem ventilada. O agrotóxico não pode estar diretamente no chão, então normalmente se pede para colocar algum pallet, aí você coloca o agrotóxico acima, evitar que animais se desenvolvam ali dentro da casinha. Um local que tenha canaletas, caso haja algum derramamento, algum vazamento, o produto não ficar ali dentro para não ter perigo de contaminar, né, o produtor rural, o empregado que ali está. Tem que ter os dados do fabricante, porque o fabricante vai se responsabilizar, foi ele que fez o pedido do registro. Então, se você comprou um agrotóxico, por exemplo, que está com algum componente errado, ou causou algum problema de saúde, você tem que ter os dados desse fabricante para que você possa acionar, tá? Precauções de uso e primeiros socorros. Aconteceu, eu fui pegar o agrotóxico, não usei os EPIs corretamente, que são os equipamentos de proteção individual. Acabei que derramou na minha mão, ou derramou no meu olho, ou pode acontecer, não sei, alguém tomar o agrotóxico, enfim, tem que ter os primeiros socorros ali. Precisa ter os pictogramas, que é o preparo da cauda, como é que você vai preparar a cauda que você vai aplicar. A faixa de classificação toxicológica, que eu comentei com vocês, então, de acordo com a coloração, você observando, você já sabe se ele é muito tóxico ou mais ou menos tóxico. E também pictogramas para aplicação. Então,
tem que ter todas as informações que você vai precisar para você aplicar o seu produto, caso aconteça algum acidente, você ter a providência correta, né, para você poder evitar que aconteça uma morte ou algo, né, alguma coisa ruim com a pessoa que está utilizando o agrotóxico. Então, todas essas informações têm que constar no rótulo do produto, tá? Por isso que a gente, dentro do decreto 4.074, nós temos uma parte só com a embalagem. Então, não adianta o produto ser registrado e ele ter um rótulo errado ou ele ser armazenado de forma errada. Então, tem que ter na propriedade agrícola um local só que seja coberto e bem ventilado para armazenagem dos agrotóxicos, que tenha um local de fácil drenagem, limpeza, e você tem que ter um outro local também para o descarte das suas embalagens vazias. Então, isso é importantíssimo, principalmente porque tanto o produtor, quanto a loja que está vendendo, quanto o agrônomo que está fazendo a prescrição, quanto o fabricante, todos vão sofrer processo de fiscalização. Então, você tem que estar agindo corretamente de acordo com a legislação.